Pesquisas divulgadas desde o final da semana passada até esta segunda-feira mostram evolução nos cenários das disputas no Estado, para o governo de Minas e Senado, e no país, para a presidência da República. O que indicam os números, a situação dos candidatos em campanha e a atitude do eleitor. Quem faz essa análise para nós é o jornalista e comentarista político da Band News, Orion Teixeira. Muito bem-vindo, Orion. Prazer, Vivian. Orion, vamos começar pela pesquisa para o governo do Estado, que é a mais recente, e as duas mais recentes, Datatempo e Ibope. Datatempo está mostrando aí uma diferença, uma vantagem de Antônio Anastasia, de 12 pontos sobre o governador Fernando Pimentel, e o Ibope está mostrando 9 pontos de diferença. Margem de erro, embora sejam institutos diferentes, né? Sim, verdade. Esses números, a se confirmarem, a Anastasia está próximo de ganhar no primeiro turno, porque a soma dos demais candidatos praticamente não fazem frente à vantagem que ele tem. Exatamente. É o que sinaliza desde o início desse processo eleitoral em que a gente vem falando da polarização entre PT e PSDB. Isso facilita muito a definição em um turno único, como tem acontecido aqui em Minas Gerais desde 2002. Por quê? Porque não existe uma terceira via, uma terceira candidatura competitiva capaz de diminuir essa diferença aí entre o primeiro colocado e o segundo colocado. Ou seja, se os demais candidatos conseguissem mais o segundo colocado superar a votação do primeiro colocado, teríamos um segundo turno. Então, o que essa pesquisa última sinaliza é que estamos diante de uma situação de primeiro turno. Eu diria que hoje a situação em Minas Gerais é de um empate técnico entre o primeiro turno e o segundo turno. Podemos ter primeiro turno como segundo turno, dependendo de uma pequena diferença de 3 pontos percentuais. E tem um fato novo aí, que eu acho que está surgindo a possibilidade de ter um segundo turno, dependendo do crescimento do terceiro candidato, que surgiu como uma novidade na reta final, que é o Romeu Zema, do Partido Novo. Ele tem crescido, saiu daquela posição estagnada de 3 pontos percentuais, já está na casa de 5, dependendo do Instituto 5, 6 ou 7%, 7 pontos percentuais. Com isso aí, esse crescimento de Zema, do Partido Novo, pode levar a disputa para o segundo turno. Ou seja, Romeu Zema é um terceiro lugar, mas não caracteriza uma terceira via. Agora, o fato de Anastasia estar com essa dianteira, e ele está sempre sendo apontado como um afilhado de Aécio Neves e tentando se descolar dele, isso significa que ele está conseguindo esse descolamento na percepção do eleitor? Pode ser que sim, viu? Porque, veja bem, as pesquisas estão demonstrando exatamente isso, mas a campanha eleitoral está naquela fase de acomodação ainda, apesar do curto tempo que nós temos de hoje até, naturalmente, o dia 7 de outubro. Mas a campanha eleitoral está naquela fase de acomodação. Depois daquela indefinição, aquele suspense, Lula vai ser candidato a presidente, não vai ser candidato a presidente, enfim, sabemos hoje que o PT tem como candidato presidencial o vice que foi de Lula, Fernando Haddad, e teve o episódio também de Jair Bolsonaro com aquela facada lá em Juiz de Fora. Ou seja, essa situação aí criaram 2 fatos novos aí que mexeu um pouco com o quadro, mas agora tende a acomodar. Então essa acomodação, o eleitor ainda não está se manifestando. Então as pesquisas ficam ansiosamente aí tentando achar um caminho, um rumo, o que vai acontecer, antecipar o futuro, mas não sabemos o que dizem ainda, o que farão aqueles eleitores indecisos, os que pretendem votar em branco, pretendem votar em nulo. Esse é o maior percentual. Verdade, exatamente, o maior percentual não sabe, não responderam em nulos. A soma deles a rigor, está parece na que frente da nessa pesquisa que você se refere, deu 25 pontos. 25 pontos. Ele está abaixo ainda do primeiro colocado de 30 pontos, não é assim? Quer dizer, a soma com nulos dá acima do primeiro 30 colocado. Pontos. Ou seja, só que essas manifestações de eleitores que não pretendem votar, que pretendem se abster ou votar em branco, são votos considerados inválidos. Eles não entram na conta final, da apuração final da votação. Só são considerados os votos válidos, aqueles que são dados aos candidatos. Enfim, nesse caso, então, nesse sentido aí, eu acho que assim, as pesquisas estão sinalizando que pode haver, até o final da campanha, nós temos aí coisa de 15 dias, né, para chegar a essa votação, pode ser que o Fernando Pimentel, governador candidato à reeleição, consiga emplacar o seu discurso, pegando até uma carona no crescimento do Haddad. Pode essa vinculação, parece que assim, no plano nacional, parece que basta Haddad ficar conhecido como candidato de Lula, ele tende a crescer. Se Fernando Pimentel adotar a mesma estratégia,
pode ser que o Fernando de cá também consiga ter um êxito nessa sua estratégia. Agora, o candidato Adalclever Lopes não conseguiu avançar até agora, né? O candidato do MDB, que entrou no lugar de Márcio Lacerda, apesar da estrutura, da capilaridade do MDB. O que acontece? Por que essa terceira via não deu certo? Foi porque foi tardia, mas o que aconteceu? Com certeza sim, Vivo, porque a terceira via, enquanto era Márcio Lacerda, ela foi feita com planejamento, foi feita com antecedência. O Márcio Lacerda viajou por vários municípios, desde janeiro ele está viajando, enfim, ele estava consolidando essa terceira via e muito provavelmente ela seria uma terceira via que iria acomodar aí o segundo colocado e se conseguisse passar para um segundo turno, poderia também ameaçar o primeiro colocado. Enfim, não temos essa terceira via. Fizeram tudo para que ela deixasse de existir, deixasse de se consolidar. Então, o Adalclever, não podemos cobrar que haja uma terceira via, porque não foi feito esse planejamento. Você não transfere votos, até porque Márcio Lacerda não é esse cabo eleitoral, como, por exemplo, é o ex-presidente Lula, ou como foram os tucanos aqui em Minas Gerais. Então, o Márcio Lacerda estava construindo o seu próprio projeto político. Não tem essa capacidade de transferir digamos, esse percentual, esse cacife que ele obteve até agora e transferir para Adalclever. Então, acho que foi assim, avalio que seja um erro político aí de você improvisar uma candidatura a poucos dias das eleições, porque existe um espaço para a terceira via. Eu acho que sempre existiu um espaço para a terceira via. Faltou alguém que ocupasse essa avenida e pudesse fazê-la sustentável, né? Agora, a candidata ao Senado, e ex-presidente Dilma, teve a candidatura dela deferida pelo TRE nessa segunda-feira, né, com 4-3, foi uma votação apertada. O que significa essa votação, esse resultado tão apertado em relação ao caso dela? A gente pode achar que a polarização política que ocorre no país hoje está expressa até numa decisão judicial? Está faltando bom senso, né? Porque, veja bem, se ela foi derrubada do cargo dela, existe uma polêmica, se foi um golpe, se foi um impeachment, quer dizer, é uma situação que a própria história ainda vai tentar esclarecer melhor isso aí, entre essas forças que digladiaram nesse período aí. Se naquela decisão, que pode ser questionada, pode ser contestada, houve ainda essa outra decisão de não cancelar os direitos políticos dela. Decisão do Senado. Estava né? pacificada, então, com a participação do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, que à época era o Ricardo Lewandowski. Então, quer dizer, havia mais do que uma pacificação nesse sentido, de que a decisão foi essa e não aquela. Enfim, se questionou a possibilidade dela ser candidata, da elegibilidade dela, poderia também se questionar se o impeachment foi ou não legal ou não. Vamos falar um pouquinho do quadro nacional, né, que está quentíssimo. Exato. As duas pesquisas recentes que saíram, pelo menos duas, mostram Jair Bolsonaro crescendo a despeito de muitas análises que vinham sendo feitas, que ele que ele tinha um teto, que possivelmente ele chegaria ao segundo turno enfraquecido em relação à grande maioria dos outros candidatos. Né? Todos os testes que se faziam, Bolsonaro podia perder no segundo turno. E essa percepção começa a ser invertida nas pesquisas. Como é que você está avaliando? Indo para o nacional, mas não deixando de olhar para Minas Gerais, Sim. Uma situação curiosa. Não temos como não fazer uma isso. Situação curiosa em Minas, que até agora a sucessão presidencial não está refletindo, não está repercutindo, influenciando a decisão na sucessão mineira, né? Porque você tem um candidato a governador PSDB, que está aí pontuando bem nas pesquisas, mas o candidato a presidente dele não consegue ter o mesmo desempenho. Pois não influencia. Exatamente, quer dizer, a situação da Dilma Rousseff é candidata ao Senado, tem uma liderança nas pesquisas, mas também não influencia nem o candidato dela a governador, Fernando Pimentel, nem o candidato a presidente, que agora é Fernando Haddad. Justificadamente porque ele entrou agora no processo, né? Pode ser que ainda tenha um outro desempenho. Mas o fato é que, curioso aqui o voto em Minas Gerais, que o mineiro, ele por iniciativa própria está montando a sua chapa, quase que um monstrengo eleitoral, né? Porque ele tem para presidente, Bolsonaro está ganhando aqui em Minas Gerais. Para governador, Anastasia. Para senadora, Dilma Rousseff. Então ele tem uma coligação que está montando de PSL, Bolsonaro, PSDB, Anastasia e Dilma Rousseff, PT, nessa chapa. Isso? O que você acha que Você sabe que esse tipo de... já foi chamado de fenômeno aqui. Em 2002 e 2006, o eleitor mineiro escolheu o Lulécio. Lembra disso, né? Lula para presidente, Aécio para governador. Pois é, mas aí você tinha forças políticas, campos políticos organizados nesse sentido. Sim.
Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente. Mas acontece que hoje o eleitorado está muito mexido, está buscando caminhos, então parte do eleitorado está achando que Bolsonaro pode ser essa solução, juntando aí, misturando questão de segurança, questão de corrupção, enfim, há uma certa desorientação do eleitorado buscando uma solução para esse drama nacional que nós vivemos aí, essa incerteza depois que deram um cavalo de pau na política nacional. Então, agora temos então essa situação. Você vê que em Minas Gerais, nem a Anastasia sofre o abalo da queda, do declínio do senador Aécio Neves, que entrou em desgraça depois dessas denúncias de corrupção e optou até por disputar o cargo de deputado federal, que oferece menos riscos à sobrevivência política dele. Então, é um cargo que ele, com 100 mil votos, ele estaria eleito, né? Mas não teve condições, avaliou que não teria condições de disputar o Senado. Por isso, em função até de tudo isso aí, Minas Gerais acabou sendo totalmente aleijada do processo nacional. A queda de Aécio interferiu na classe política em Minas Gerais, que não conseguiu, por exemplo, emplacar nenhum vice sequer. E havia 4 nomes cotados perto da reta final de definições aí, e não conseguiu, então, colocar o nome de Minas Gerais no plano nacional. Fazendo um raciocínio ao contrário, de alguma forma o desempenho ou o mau desempenho, o decrescimento, na verdade, de Geraldo Alckmin, pode estar influenciado por esse histórico recente que envolve Aécio Neves e o PSDB? Não, eu acredito que sim, todos os partidos sofreram, mas assim, na avaliação geral e nacional, o PT não perdeu tanta avaliação positiva enquanto partido, ao contrário do PSDB e do MDB, não é isso? Geraldo Alckmin, talvez por conta pessoal, né, não conseguiu fazer boas articulações, né? Em São Paulo, por exemplo, ele perdeu a oportunidade de ter uma aliança com o PSB, que é de Márcio Lacerda. Enfim, o vice dele lá em São Paulo, o França, é isso? Márcio França, candidato à reeleição, deveria estar na aliança com o PSDB, já que estavam juntos em São Paulo. Enfim, ele perdeu essa oportunidade para o PT, que conseguiu tirar o PSB dele, e em troca tirou Lacerda aqui, Márcio Lacerda, da disputa de Minas Gerais, e apoiando ainda o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Por outra, ele fez uma aliança com 5 partidos que representam ali o chamado núcleo do Centrão, não é? Sim, você tem numericamente, né, quantitativamente, eu não sei se não está, pelo jeito, reproduzindo qualitativamente, né? Você veja bem que MDB e algum desses partidos Centrão são aqueles... o PP, DEM, PRB... São aqueles agentes políticos que, olha para o cenário, o negócio está indo para cá ou para lá? É para cá, então não é para cá que nós vamos, independentemente da aliança que foi feita, formalizada. Eles não vão perder a sobrevivência política, porque eles se preocupam muito mais com eles mesmos. Se a barca de Alckmin está afundando, naturalmente eles vão saltar para aquela barca que os receberá de braços abertos, aí, porque a questão da governabilidade é outro problema mais tarde que quem elege precisa ter. Então, hoje nós estamos caminhando para um processo nacional em que estamos em 2 extremos, né? Porque Jair Bolsonaro parece mesmo consolidado de ir ao segundo turno, apesar da situação dele estar hospitalizado, né? E o PT surge como uma surpresa aí com o Haddad, né, nas últimas horas. É uma surpresa? O crescimento, a transferência? Exatamente. Porque, na verdade, assim, amanhã está fazendo uma semana, não é? Amanhã, que hoje é segunda-feira, né? Porque a gente tem as reprises. Mas hoje é segunda-feira, amanhã, terça, dia 18, está completando uma semana exatamente da oficialização do nome dele. Oficialização do nome dele. Já deu alguma, digamos assim, alguma influência, algum resultado, porque a Haddad saiu de 3, 4, está com o quê? Com 13? Dependendo da pesquisa, sim, de 13 a 17. Ou seja, independentemente do número, parece que ele está caminhando para o segundo lugar. Quer dizer, toma o lugar de Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Ele está numa fase ascendente, enquanto que Marina, Alckmin não consegue, ao contrário, estão decrescendo nesse processo. E o Ciro fica patinando ali, até mostrando muito nervosismo que a gente viu esses dias aí, em função dessa situação nova que está vivendo. Ele que vinha crescendo, né? Mas parece que deu uma estacionada. E o pessoal do Bolsonaro está preocupado até porque prevê um cenário, a situação dele melhorou em segundo turno, aí, de avaliação de segundo turno, mas está preocupado porque eles acham que deveriam ganhar no primeiro turno com medo de um eventual segundo turno, não se sabe se realmente com Haddad, que é uma surpresa porque é pouco conhecido, mas o PT tem uma força política muito, um patrimônio político muito forte, muito presente ainda, que sempre conseguiu colocar alguém no segundo turno. É só mencionar que no noticiário de hoje, falando sobre o Centrão, muitos políticos do Nordeste estão
com os santinhos, nos santinhos dele, na propaganda, né, no dia a dia lá, do boca a boca, junto com o santinho vem o número 13 para presidente. Não foi à toa que eles inventaram a infidelidade partidária, né? Pois é. Bom, nós tivemos um episódio que foi a gravação do Bolsonaro nesse domingo, causou muita repercussão, o noticiário está todo muito em função de uma reação às falas do Bolsonaro, entre elas a do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, criticando em relação à fala dele, quando ele menciona enfim, ele fala claramente que pode haver fraude. Se ele não ganhar. Não é? Se ele não ganhar, mas que, enfim, ele sugere... Se ele ganhar, tudo bem. A urna eletrônica é... Enfim, como é que você percebe esse cenário, a presença do Bolsonaro, esse tipo de discurso, o que isso representa no jogo político, no jogo democrático, nas perspectivas do país aqui para frente? Mas eu acho que a gente tem que olhar menos o conteúdo desse desespero. Até o vice dele falou que relevem o que ele está falando aí, porque ele está fragilizado, enfim. Bom, ele levar menos a sério o conteúdo dele, mas mais importante é a reação. Por que ele destinou toda essa reação para o lado do PT? Já está prevendo que o PT vem aí forte e pode criar essa dificuldade. Então, eu acho que ele já está sinalizando essa polarização entre ele e o PT nessa reta final e provavelmente no segundo turno. A dificuldade do segundo turno depois de Bolsonaro é se ele vai ter condições de fazer campanha. Porque se você está hospitalizado, está em fase de recuperação, como que fica? E o segundo turno é aquela situação. Hoje você tem, no primeiro turno, quantos candidatos a presidente? 13. Quantos candidatos a senador no país inteiro? A deputado federal, a deputada estadual. Então fica essa profusão de candidatos, essa confusão, que a gente não consegue enxergar muito bem o cenário. Agora, numa eleição de segundo turno, você tem candidato A e candidato B. A comparação é muito mais explícita, muito mais nítida. Então, na hora de, digamos, comprar isso, fazer a sua escolha, o eleitor vai ser mais exigente, vai perceber bem quem tem virtudes, quem tem defeitos, quem tem qualidades. Então, a situação de segundo turno é muito improvável. Agora, essa polarização, Bolsonaro-Haddad, como é que você vê a possibilidade dela ser diferente, no que ela pode ser diferente daquela polarização que havia uma maior expectativa entre os cientistas políticos, os analistas políticos, que de fato a polarização acabaria mesmo entre PSDB e PT. Vamos supor que ocorra realmente um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, como está se avizinhando. Qual que seria a diferença, né, fundamental desses dois cenários? Você não tem dois grandes partidos organizados e conhecidos, como você tinha um PT e um PSDB. Você tem um desconhecido, que Bolsonaro é um desconhecido, não tem uma unidade partidária forte, organizada, um pensamento conhecido, um projeto político definido, e apela sempre à questão da segurança e muitas propostas retrocessivas no meio social, enfim, e um outro partido muito conhecido que é o PT de Haddad. Então, acho que sim, vai prevalecer como diferença aí o chamado voto útil, né? Quer dizer, o que é menos arriscado para nós, qual que é o risco maior, o menos pior. Eu acho que nesse ponto aí, o voto útil deve mexer com aqueles candidatos que são até antipetistas ou aqueles que são petistas. Enfim, eu acho que vai ter um ajuste de contas e um ajuste de votos nesse segundo turno. Num cenário incerto? Muito porque o voto útil é de um lado ou do outro. Exatamente. Exatamente. O Bolsonaro vai apelar àquelas forças que ficaram de fora. Antipetistas? Antipetistas do risco do PT voltar ao governo. Da mesma forma que o PT e alguns outros partidos que ficaram de fora vão entender que o risco, que representa o risco Bolsonaro, né, para a economia, para a política, para os avanços sociais ou não. Então essa é a hora da avaliação do voto útil, deve prevalecer nessa disputa, que é menos ideológica e mais nesse sentido mesmo de o Brasil está diante de si mesmo. Vamos para frente, vamos para trás, para onde é que nós estamos indo? Afinal de contas, vai ser a grande pergunta. Orion Teixeira, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. É um prazer, viu? Eu conversei então com o jornalista e comentarista político da Band News e da BHZ também. E a gente fez aqui um bate-papo sobre o que está acontecendo, muito em cima das pesquisas mais recentes, tanto em Minas quanto em nível nacional, na disputa à presidência. Para concluir, então, nós falamos do voto em Minas Gerais, daquela mistura. Então, nós temos o voto aqui Anastonaro, que é a mistura de Anastasia com Bolsonaro, e Dilma Zia, que é Dilma com Anastasia.
Vamos ter essas duas modalidades? No momento, sim. Né? Se hoje o mineiro está escolhendo Bolsonaro para presidente e Anastasia para governador, é a mistura de Anastonaro. E no caso do senador, Dilma e Anastasia, como aconteceu em 2010, Dilma para presidente, Anastasia para governador. A ver. Muito bem, essa entrevista é parte da cobertura da TV Assembleia nas eleições de 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.